Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro, estou aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e claro, deixa um like aí para que eu possa ter um feedback. Deixa também um recado, deixa para qual concurso você está se preparando, deixa um comentário que ajuda o professor. Pessoal, o nosso tema de hoje, matriz Gucci, tá? Se no seu programa tem esse tema, você precisa se aprofundar nele. Essa matriz, ela é importante para você priorizar problemas, priorizar investimentos. Falou em Gucci, falou em prioridades, tá? Então, se você tem, por exemplo, 3 problemas para resolver, 3 dores de cabeça e quer saber qual das 3 é mais importante, qual das 3 você deve atacar primeiro, você está com dificuldade, você utiliza a matriz Gucci. Para cada um desses problemas, você vai dar uma nota sobre a gravidade dele, sobre a urgência dele e sobre a tendência dele. E aí, baseado nesses 3 dados, você vai decidir, você vai concluir. Concluir como? Segura aí que a gente vai ver aqui tudo bem devagarinho, mas tudo muito completo, tá bom? Então, a matriz Gucci é uma ferramenta que auxilia na priorização de resolução de problemas. Então, Gucci, priorização. Por isso também é conhecida como matriz de prioridades. Matriz de prioridades. A análise Gucci, assim como também matriz Gucci. Matriz Gucci ela é muito mais conhecida. É muito utilizada naquelas questões em que é preciso de uma orientação para tomar decisões complexas e que exigem a análise de vários problemas. Para isso, com o sistema Gucci, é possível classificar cada um dos problemas de acordo com 3 aspectos: gravidade, urgência e tendência. E daí surge a sigla Gucci: G de gravidade, U de urgência e T de tendência. Então vejam que é uma ferramenta muito útil para você tomar decisões. Qual problema eu faço primeiro? Como eu faço para alocar recursos? Qual dos locais é mais importante? Proposta por 2 especialistas em resoluções de questões organizacionais, Charles Kepner e Benjamin Tregou. Além da resolução de problemas, que é a principal aplicação da matriz Gucci, a matriz Gucci também é utilizada em situações como estratégias, tem várias estratégias para você definir qual delas, desenvolvimento de projetos, tomada de decisão. Claro, tomada de decisão tem a ver com projeto, tem a ver com estratégia, tem a ver com problema. A principal vantagem dessa matriz de priorização está em trazer uma avaliação quantitativa dos problemas de uma área ou da organização como um todo, possibilitando que sejam priorizadas ações corretivas e preventivas para que o problema seja eliminado. Então, o problema ele não é quantitativo. Por exemplo, o nosso atendimento ao público está ruim. Então, é diferente de eu dizer assim, a conta do cartão de crédito é R$5.000. Quando tem números, fica mais fácil identificar, tá? Mas, por exemplo, o atendimento ao público está ruim, tá? Nosso processo de entrega é deficiente. Nossa tecnologia, nossos computadores são muito antigos. Olha esses 3 problemas. Nenhum deles é numérico. Qual deles é o mais importante? Não tem como eu resolver tudo ao mesmo tempo. Qual eu resolvo primeiro? Em que ordem eu resolvo? E aí vem a matriz Gucci. A matriz Gucci é uma ferramenta para ajudar na resolução de problemas quando não se pode contar com números e informações quantitativas. Você vai criar números, dar números
para cada problema. E aí, claro, depois você compara. O número menor é menos prioritário, o número maior é mais prioritário. Então você vai conseguir pegar um problema que não é quantitativo e forçá-lo a criar um número para ele, para que você possa comparar um problema com outro. Ao identificar a urgência, a gravidade e a tendência de comportamento de cada problema na empresa, a matriz GUT ajuda o administrador a decidir quanto ao que fazer primeiro. Ou seja, com base na perspectiva da gravidade do problema, no dano que o problema pode trazer, o impacto que o problema pode trazer, na urgência que ele precisa ser solucionado. Tem que ser resolvido hoje, pode ser resolvido no longo prazo. Na tendência do problema se agravar, lenta ou rapidamente. Se eu não resolver, agora o que acontece com ele? Ele se agrava lentamente, muito rápido. A empresa consegue priorizar, baseado nisso, as ações que devem ser tomadas. Então, esse ponto agora, essa tela, é praticamente a tela principal, porque cai bastante. Bancas como Sebrasp, FGV, gostam muito do próprio conceito, principalmente Sebrasp. Gravidade. Gravidade representa o impacto que o problema analisado. Representa o impacto que o problema analisado, caso não seja resolvido, acarretará em médio e longo prazo. Nosso setor de atendimento está mal. Nossos computadores da empresa são muito antigos. Isso é um problema. Então, a gravidade representa o impacto que o problema analisado, por exemplo, o fato dos nossos computadores serem ultrapassados, caso não seja resolvido isso, o impacto que isso vai trazer no médio e longo prazo para a nossa empresa. Já a urgência representa o tempo. Urgência é tempo. Tempo, o prazo, o tempo disponível para a resolução do problema. E a tendência representa a probabilidade ou potencial que o problema tem de crescer, de se desenvolver com o passar do tempo. Quer dizer, o padrão de desenvolvimento. Ele vai se desenvolver com tudo, vai crescer com tudo o problema, virar uma bola de neve, ou vai crescer muito lentamente, ou vai crescer um pouquinho rápido. Então, para cada problema, você vai dar uma nota de 1 a 5, vamos já ver, para a gravidade daquele problema. Você vai olhar só para a gravidade, nesse momento você não olha para tempo nem para tendência. Depois você olha aquele problema somente sob a ótica do tempo, da urgência. Aí dá uma nota de 1 a 5. Depois você pega o problema e dá uma nota de 1 a 5 em relação à tendência. Tá? Você vai dar 3 notas. Depois você vai multiplicar G vezes U vezes T. Quem tiver um número maior, o resultado, uma multiplicação, um produto maior, vai ser o problema mais grave, vai ser o problema que tem que ser resolvido primeiro. Então, gravidade, pessoal, gravidade representa o impacto, o dano que o problema analisado, caso não seja resolvido, acarretará em médio e longo prazo. Urgência, é urgente, é o prazo, é o tempo. E tendência é a probabilidade de ele crescer, a probabilidade de piorar o problema. Mas vai piorar lentamente? Vai piorar rapidamente? Praticamente não vai piorar? Resumindo, o G é gravidade. Danos que o problema irá gerar se não for solucionado. O U é urgência, prazo em que o problema precisa ser solucionado. E T é tendência, quanto esse problema pode piorar ao longo do tempo. E a importância do problema é G vezes U vezes T.
Você vai pegar a nota que você deu para o problema em relação à gravidade, multiplicado pela nota que você deu ao problema devido à urgência e a nota que você deu em relação à tendência. Já já a gente vai mostrar um exemplo numérico, tá bom? Vantagens da matriz Guth, conhecida como matriz de prioridades. A palavra prioridade você não pode esquecer jamais, porque a maioria das questões ele coloca lá um texto e pergunta qual seria a ferramenta indicada. Matriz SWOT, matriz Guth, diagrama de Ishikawa, entendeu? Carta controle. Se falar em prioridades, em priorização, matriz Guth. Vantagem, pode ser utilizada por qualquer empresa e qualquer área. É muito simples. Auxilia na resolução de problemas que afetam a execução do planejamento estratégico. Facilita tomadas de decisão. É facílima de ser aplicada. Indica quais problemas precisarão de mais recursos, evitando desperdícios. Então, ajuda você a alocar recursos de maneira mais eficiente. Reduz ou elimina os problemas mais sérios. Você tem 10 problemas, se você conseguir ordená-los, você ataca logo o mais sério ou os mais sérios. E geralmente isso já ajuda muito na empresa. Bem, falei a vocês que para cada problema você vai ter que dar uma nota de 1 a 5. Essa tabelinha varia um pouco de livro para livro. Eu gosto muito dessa. Eu acho essa aqui mais interessante e mais usada. Então, gravidade, por exemplo, o nosso setor de atendimento está tendo muita reclamação. Está muito ruim. Então, a gravidade tá. Se eu disser que esse problema ele não tem gravidade nenhuma, tá? Ele está lá. Se não fizer nada, não tem problema. É pouco grave. É grave. É muito grave. É extremamente grave. Então, quer dizer, a gravidade desse problema, eu tenho que enquadrar. Nossos computadores são muito antigos. Isso não é grave? É pouco grave? É grave? É muito grave ou extremamente grave? Só em relação ao impacto desse problema no nosso setor. Depois vem a urgência. Comprar novos computadores, comprar novas tecnologias. Como é em relação à urgência? Pode esperar? Aí você dá nota 1. É pouco urgente, nota 2. É urgente, nota 3. É muito urgente, nota 4. Precisa de uma ação imediata, é urgentíssimo, nota 5. E a tendência? Se a gente não mexer lá no setor de atendimento, se a gente não fizer algo, não fizer nada, qual é a tendência? Não irá mudar, vai continuar do mesmo jeito que está. Ou então irá piorar no longo prazo. Vai piorar, mas vai piorar lá no longo prazo. Vai piorar, mas vai piorar no médio prazo. Vai piorar no curto prazo. Irá piorar rapidamente. Irá piorar agora. Então, quanto maior o número, o problema é mais importante. Então, se um problema você concluiu que é nota 3 na gravidade, é nota 2 na urgência, e é nota 5 na tendência, aí você multiplica 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Aí guarda isso. Aí vai para o outro problema. Aí você analisa. Aí no outro você dá nota 1 e nota 1. 1 vezes 1 vezes 1. Ah, esse problema não é grave. Com certeza vai ser o último a ser resolvido. Tá bom? Então você precisa dar uma nota de 1 a 5, onde 1 é o menos grave e o 5 é o mais grave. Uma nota de 1 a 5 para a urgência, onde o 1 é menos urgente e o 5 é o mais urgente. Tem que dar uma nota de 1 a 5 para a tendência, tá? Onde 1 é a tendência de o problema não se agravar e o 5 ele vai se agravar rapidamente. Você precisa ter isso em mente. A combinação dessas pontuações é que definirá quais ações são prioritárias. Essa combinação é feita com o cálculo de multiplicação dos 3 fatores, G vezes U vezes T,
cada problema você vai dar uma nota para o G, para o U e para o T e vai multiplicar. Portanto, o resultado com maior pontuação no método GUT será o maior resultado possível, será 125 pontos. E o menor possível é 1. Por quê, professor? Porque se você der 1 e 1, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. A maior nota que você pode dar é 5. De novo 5, de novo 5. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Tá? Então, o resultado maior vai ser o problema mais grave, é o que você vai ser o problema mais importante. Aí você vai fazer primeiro. Como a matriz GUT é uma matriz de priorização de problemas, aquele cujo resultado da multiplicação for mais alto deverá ter prioridade para a tomada de ação. Então você pega o maior produto, depois vai decrescendo. Por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5, 125 é o mais urgente. Tem que fazer agora, o mais importante. Aí depois outro resultado menor, menor, até que chega no 1, que vai ser o último que você vai fazer. Olha um exemplo numérico, um exemplo aleatório. Problema: os colaboradores estão desmotivados. Não tem número, como é que eu vou comparar? Outro problema: não houve lançamento de novos produtos da empresa do ano. Outro problema: meta de venda mensal não é batida há 2 meses. 3 problemas. Reunimos e decidimos que a gravidade do problema dos colaboradores estarem desmotivados é nota 4. A urgência é nota 4 e a tendência é nota 3. 4 vezes 4 vezes 3, 48. Já o problema de nós não termos lançado nenhum produto esse ano, a gravidade é 2, a urgência nós demos nota 2, somos nós que vamos dar essa nota, nós que trabalhamos na empresa. E a tendência é 1. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. É o G vezes U vezes T. E o último problema, que é a meta de venda mensal não ter sido batida, nós demos gravidade 5, urgência 4 e tendência 4. 5 vezes 4, 20, vezes 4, 80. E aí, qual dos 3 problemas é o mais importante? Vejam, 80 é o produto maior, então ele é o primeiro a ser resolvido. Ele é o mais importante. Depois é o 48, vai ser o segundo a ser resolvido. E o produto G vezes U vezes T dando 4, esse problema aqui vai ser o último a ser resolvido. Tá bom? Então você multiplica, aquele que tiver o maior produto é o que você vai fazer primeiro. Pronto, é um assunto muito fácil, é um assunto muito pequeno. Vamos fazer agora muitas questões para que a gente consiga, tá, chegar na prova e não errar nunca mais uma questão de matriz GUT. Bem, nossa primeira questão, a gente sempre começa a dar mais fácil, sempre vai fazendo aí uma ordem, tá, interessante nas questões. Ao se reunir com a sua equipe para tentar obter soluções para quaisquer problemas da empresa, é comum que o administrador estimule seus colaboradores a propor ideias e soluções que se transformarão em ações a serem executadas para a solução desses problemas. Porém, é muito comum também que entre as soluções propostas, algumas precisem ser executadas de forma mais emergencial, devido à gravidade da situação, e outras possam ser executadas posteriormente, considerando-se a urgência e os possíveis efeitos no futuro, caso nenhuma ação venha a ser tomada. Aí a questão começa: qual a ferramenta que pode ser utilizada para definir a prioridade de execução de cada uma das soluções propostas para os problemas? Qual a ferramenta que deve ser utilizada para definir a prioridade de execução de cada solução? Organograma, histograma, estratificação, análise SWOT ou matriz GUT? Claro que a resposta é a matriz GUT. Definição de prioridades, matriz GUT. Tá? Não deixa de baixar o PDF. Todo esse esquema, todas essas questões, pessoal, temos aqui, tá, no nosso
o nosso PDF, tá bom? Não deixa também de visitar o meu site petroniocastro.com.br, que nós temos cursos em videoaulas muito direcionadas, muito objetivas, de administração geral, de administração pública, arquivologia, gestão de pessoas. Temos cursos só de exercícios, quebrando a banca FGV, quebrando a banca OCP, e cada vez a gente está lançando mais cursos com preços super em conta, tá bom? Pessoal, a matriz Gucci, ela é uma metodologia de análise e priorização que emprega uma abordagem sistêmica para avaliar e classificar itens com base nos critérios de gravidade, de urgência e tendência. A matriz Gucci é uma metodologia de análise e priorização. Com certeza, você analisa o problema para definir prioridades. Emprega uma abordagem sistêmica. Sim, porque a gente percebe que um problema implica em outro. Um pedaço da empresa, o que acontece numa empresa, tem impacto na outra. Devido justamente a essa abordagem sistêmica, é que a gente precisa definir qual dos problemas é o mais importante, tá? Então, para avaliar e classificar itens com base em critérios de gravidade, que é o G, urgência, que é o U, e tendência, que é o T. Perfeito, é uma questão do Sebrasp de 2024, muito tranquila. Outra questão do Sebrasp de 2020, que caiu no TJ do Pará, tá? Para analista judiciário. O curso do TJ do Pará, né? Você que vai fazê-lo, tem que ter muito cuidado, porque se for o Sebrasp de novo, tudo indica, prova de ABCDE, as piores provas, na minha opinião, do Sebrasp, as piores questões de administração são provas de ABCD. Não são todas as questões, tá? Mas se você vai fazer Sebrasp, tem muita questão de administração, de ABCD, ABCDE, você tem que estudar muito. Acaba sendo questões bem mais difíceis que as questões de certo e errado. O lance do certo e errado, o candidato, ele fica com raiva porque uma errada perde uma certa. Ok, tá no seu direito. Mas pior é quando você tem uma questão extremamente pesada, como eles gostam de fazer. Não é o caso dessa. Essa é uma boa questão, tá? Mas essa prova, por exemplo, de 2020, tá? Eu preparei para essa prova aqui e eu vi que o pessoal teve dificuldade. O pessoal da área das outras áreas, da direito, contábeis, TI, porque a matéria caiu para todos os cargos. E se você vai fazer, você precisa se fortalecer bastante em administração, tá bom? Então, na matriz Gucci, a gravidade tem relação com a intensidade dos danos de um problema? Com certeza. Gravidade, a palavra-chave é impacto e danos. Impacto e danos. E se você for fazer questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas, aí você precisa também ter em mente o termo importante. É estranho, mas a FGV também usa para se referir à gravidade o termo importância, importante. Tá? A gravidade tem relação com a intensidade dos danos de um problema. Intensidade do dano, o impacto que o problema poderá causar. Impacto e dano é gravidade. Perfeito. Urgência. Urgência tem a ver com tempo. Urgência tem relação com a temporalidade. Temporalidade é o tempo. Urgência tem relação com a temporalidade da eclosão dos danos causados por um problema. A temporalidade vai ser rápido? Vai ser no curto prazo? Exato, tá certinho. Já a tendência tem relação com o desenvolvimento de um dado problema na ausência de ação. Se não fizer nada,
como ele vai se desenvolver? Ele vai piorar muito rápido, piorar devagarinho, quase não, piorar lentamente? A palavra padrão de desenvolvimento ou desenvolvimento é com certeza tendência. Então é uma questão fácil, tá? Gravidade tem a ver com dano, impacto. Urgência com tempo e tendência com o potencial, a probabilidade de ele piorar rapidamente. Como ele vai se desenrolar, vai se desenvolver. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, todos os itens estão certos. É a nossa letra E na nossa terceira questão maravilhosa. Quarta questão, banca Quadrix. Na matriz Gucci, a urgência define o impacto que o negócio pode sofrer se o problema não for solucionado. Esse tipo de questão é muito comum. A Quadrix copia o Sebrasp, né? Mesmo estilo. Na matriz Gucci, o que define o impacto que o negócio pode sofrer? Impacto não é palavra-chave para urgência. Impacto é palavra-chave para gravidade. Então a nossa questão está errada, porque isso aqui é gravidade. Na matriz Gucci, a gravidade é que define o impacto, tá? Que define o dano. Impacto e dano você vai associar à gravidade. Nossa quinta questão. A matriz de priorização de Gucci é uma ferramenta que ajuda na priorização da resolução de problemas das organizações, pois auxilia na definição de prioridades e na tomada de decisão. Sobre esse assunto, assinale a alternativa que apresenta o termo que corresponde ao critério que avalia o impacto ou intensidade que o problema pode gerar se não for solucionado. Aí é moleza, né? O impacto, a intensidade, o dano só pode ser gravidade. Gravidade. Aí você memoriza e não erra mais, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Uma questão da banca no CEP, né? Lá do Piauí, tá? De 2023. A matriz Gucci é uma ferramenta usada para analisar problemas e definir prioridades de ações de correção a serem implementadas por meio de 3 critérios, GUT, representado pelas iniciais do acrônimo Gucci. Avalie as seguintes afirmações. Gravidade refere-se ao impacto do problema na organização pública. Sim, gravidade refere-se ao impacto, gravidade. Utilidade não é utilidade, é urgência. Utilidade refere-se à utilidade, sai daí. Não tem esse U de utilidade. O U é de urgência. Tendência refere-se ao impacto, errado, tá? Impacto tem a ver com gravidade, também tá errado. Urgência refere-se ao tempo disponível para resolver o problema. Urgência, tempo. Urgência, tempo, prazo. Apenas 1 e 4. Não existe utilidade, hein? O que existe é urgência. Tendência não tem a ver com impacto. Tendência tem a ver com potencial de agravamento do problema, potencial de crescer o problema, como ele vai se desenvolver, tá bom? Bem, olha essa do Sebrasp, de novo da prova do TJ do Pará para nível médio. Essa foi fácil. Considere que a seguinte matriz de prioridades Gucci tenha sido elaborada a partir dos problemas diagnosticados em um órgão público. Assinale a opção que apresenta corretamente a sequência de priorização dos problemas a serem resolvidos. Eles foram bonzinhos, porque eles deram cada problema. Baixo conhecimento técnico é um problema. Equipamentos obsoletos é um problema.
morosidade no atendimento, erros processuais, organização documental crítica, já deram a nota da gravidade, da urgência e da tendência e já multiplicaram para a gente. 36, 60, 18, 80 e 27. Então, através desta coluna, a gente vai saber a sequência de priorização. Qual é o maior produto de todos? O maior produto de todos é o 80. Então, o 80 é o problema aqui de número 4. Então, com certeza, começa com o número 4, porque é o maior produto. Qual é o segundo maior produto? É o 60. O 60 é o número 2. Então, o segundo a ser resolvido é o número 2. Já matou a questão. O terceiro número é o 36, que é o 1. Depois vem o 27, que é o 5. E o último é o menorzinho, é o 18, é o número 3. Só é você colocar, tá? Em ordem decrescente, ó. 80, 60, 36, 27, 18. Decrescente. Porque o maior produto, o maior resultado é o que tem que ser resolvido primeiro. Essa foi bem tranquila dessa mesma prova do TJ do Pará. Olha essa outra questão da FGV para analista judiciário. Charles Kepner e Benjamin Tregui foram os primeiros proponentes da matriz Guth. Um analista de uma organização pública pretende utilizá-la como ferramenta para identificar ações prioritárias. Ao terminar sua elaboração, a matriz abaixo é apresentada numa reunião decisória. Ao final da reunião, mantidos os valores da matriz, os problemas foram ordenados do mais para menos prioritário em que ordem? Do mais prioritário para o menos prioritário, tá? Então, no caso, o problema A, ele deu nota 3, nota 3, nota 3. Nós vamos ter que multiplicar, pessoal. G vezes U vezes D. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 4 vezes 5, 20 vezes 2, 40. 4 vezes 4, 16. Vezes 5 dá 80. 4 vezes 4 vezes 4, 64. 3 vezes 3, 9 vezes 4, 36. Tá bom? E ele quer saber o quê? Do mais para o menos prioritário. Então, o mais prioritário de todos é o maior número, que é o 80. Então, o mais prioritário de todo começa com a letra C. Com isso, acabou o problema, porque é a única que começa com C. Depois é o 64, 80. Qual é o próximo número abaixo? É o 64. O próximo é o D. Abaixo do 64 é o 40, é o B. Abaixo do 40 é o 36, é o E. E o menorzinho é o 27, que é o A. Tranquila nossa questão aqui da banca Fundação Getúlio Vargas. Bem, mais uma da FGV, super interessante, que derrubou muita gente. A matriz Guth foi proposta, de novo, pelos autores, como uma ferramenta a ser utilizada na solução de problemas. Numa organização, 5 problemas foram avaliados e resultaram nas pontuações listadas a seguir. Indique a alternativa coerente com o modelo e que representa o problema prioritário. Muita gente errou. G-U-T-G. O pessoal multiplicou 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 4 vezes 5, 4 vezes 4 vezes 4, 8 vezes 6 vezes 8. Só que tem que ter muito cuidado. Aí muita gente marcou a letra E, porque foi o maior produto. Mas cuidado! Indique a alternativa coerente com o modelo. É coerente com o modelo da nota 8, nota 6? Não. É coerente com o modelo da nota 10? Não. O modelo diz para darmos notas de 1 a 5. Ele quer a alternativa coerente com o modelo. Coerente só tem a letra A, B e C. E que representa o problema mais prioritário. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1.
2 vezes 4, 8. Vezes 5, 40. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Não é isso? Qual é o mais prioritário de todos? O maior resultado é a letra C. Você que marcou letra E errou porque não é coerente com a matriz Guth. A matriz Guth você só dá notas de 1 a 5. Então a nossa resposta aqui é mesmo a letra C de casa. 10ª questão, uma questão de certo ou errado do Sebrasp para auditor de controle externo 2023. Tá? Se você vai fazer prova do Sebrasp, não tem tanto de prova de ABCDE, não tem tanta questão. Você precisa fazer muita questão do Sebrasp e de outras bancas, mesmo sendo de certo ou errado, não tem problema nenhum. Na matriz Guth, o produto a ser resolvido primeiro será o que tiver maior pontuação. Tá certo? Maior pontuação. O produto, G vezes U vezes T. O produto a ser resolvido primeiro será o que tiver maior pontuação conforme a nota atribuída a cada problema, que varia de acordo com a sua intensidade. Até aqui tá tudo certo. Aí olha o que ele fala no final. Sem risco de empate. Claro que tá errado. Claro que tem risco de empate. 2 problemas podem ter as mesmas notas. Pode se empatar. E se empatar, você não tem como decidir qual dos dois é o mais prioritário. Tá bom? Então, quando você dá as notas, tá? Você diz gravidade, 1. Urgência, 2. Tendência, 1. No outro, faz 2, é em outro lugar os números, mas o produto dá o mesmo. Então, quando ele diz aqui sem risco de empate, é aí que tornou a questão errada. O resto estava tudo certo. Questão 11, mais uma do Sebrasp. Se uma organização necessita estabelecer prioridades para agir corretivamente acerca da insatisfação de clientes com seu atendimento, mas não dispõe de dados quantificáveis. Ele não sabe quantos reclamaram, não sabe, não tem nota, não tem nada. Apenas sabe que tem insatisfação dos clientes sobre o atendimento, mas não dispõe dados numéricos quantificáveis. Então, nesse caso, o uso da ferramenta Guth será adequado. A ferramenta Guth, a matriz Guth, é adequada quando você tem problemas que você não tem dados quantificáveis? Com certeza. E esse é o X da questão. Porque se eu tiver uma dívida de 1.000 e uma dívida de 5.000, é mais fácil comparar. Entendeu? Se eu tiver aqui um problema, se eu não pagar, amanhã corta a luz, e o outro dia tal, e no outro corta a luz no dia tal, não precisa de matriz para saber qual é o mais grave, qual é o mais importante. Agora, quando o problema ele não dispõe de dados quantitativos, é nessa hora que a ferramenta Guth é útil, tá certinho. Tá? Se você quer resolver problemas e eles não têm números, você dá uma nota para a gravidade, uma nota para a urgência e uma tendência, multiplica e estabelece agora um número associado àquele problema. Bem, a questão 12 da FGV de 2024 diz o seguinte: a matriz Guth, gravidade, urgência e tendência, é uma ferramenta de análise utilizada para priorizar problemas ou soluções, levando em conta a gravidade do problema, a urgência de resolvê-lo e a tendência de piorar caso não seja tratado. Assinale a opção que define a tendência de um problema sem gravidade que pode esperar. O pessoal ficou meio confuso na questão. Muita gente ficou criando tabelinha de 1 a 5, fazendo... Pessoal, era só você interpretar o que ele quer na questão. A opção que define a tendência. A tendência de qualquer coisa, que define a tendência de um problema sem gravidade e que pode esperar. Ele quer saber a tendência.
Qual a opção que define a tendência? A letra A diz, precisa de uma ação imediata. Isso é urgência. É urgente, isso é urgência. O mais rápido possível é urgência. Pouco urgente. Ele não quer a opção que defina a urgência. Até porque ele já deu a urgência. Pode esperar. Ele já deu a gravidade, sem gravidade. Ele quer a opção que define a tendência. Então, só pode ser a letra E. Não irá mudar. Irá mudar no longo prazo, irá mudar no curto prazo. Não irá mudar. É a única alternativa que tinha a ver com tendência. Tendência não irá mudar. Irá piorar no longo prazo, irá piorar no médio prazo, irá piorar no curto prazo, irá piorar rapidamente. É desse jeito aqui que a gente tem, tá bom? Questão 13, mais uma do Sebrasp, daquela época da prova do TJ do Pará. Você que vai fazer TJ do Pará, pessoal de direito, pessoal de administração, precisa estudar direitinho. Posso ajudar vocês aí, tá? Nessa preparação, tá bom? Uma importante ferramenta para auxiliar as organizações nos trabalhos de análise e melhoria de seus processos de negócio é a matriz Gucci. Com relação ao emprego adequado da matriz Gucci, é correto afirmar que, vamos com calma, respirar. Ela, a matriz Gucci, é a ferramenta mais adequada a ser empregada quando os dados a serem utilizados apresentam valores numéricos em grande quantidade. Não! Ela é a mais adequada quando os problemas não apresentam valores numéricos, porque aí você vai dar números, dar notas, tá? Para gravidade, para urgência e para tendência, vai multiplicar e vai padronizar um número para aquele problema. Se os problemas têm valores numéricos, você pode analisar de outro jeito. O custo da não adoção de uma ação corretiva a um problema a identificar. O custo de não adotar uma correção. O custo de não fazer nada. Isso tem a ver com o que, pessoal? Tem a ver com o dano, tem a ver com o impacto. Então, mais uma palavrinha. O custo de não adotar uma ação. A goteira, tem uma goteira no meu quarto, pingando em cima da cama, tá? A gente tem ali, o problema está feito, tá ali o problema, tem uma goteira no meu quarto. O dano que ele está causando, o dano, tá bom? Aí depois tem a ver com a urgência, depois a tendência. Mas o dano está pingando em cima da minha cama, esse é o dano. Esse é o custo que eu estou tendo, é o impacto. Ele está caindo em cima da minha cama. O custo de não adotar uma ação corretiva a um problema identificado. E o outro, o tempo necessário para implementar a ação corretiva. São fatores considerados, são fatores levados em conta no uso adequado dessa ferramenta. Bem, como eu falei, não era uma questão fácil. Eu vou virar a tela. Já mostrei aqui o gabarito, né? Então, pessoal, essa aqui é a resposta. É a resposta, tá? Eu vou voltar nela, tá? Mas deixa eu mostrar as outras. Bora ver se dava para matar por eliminação, tá bom? O nome Gucci é um acrônimo formado por as iniciais das palavras grandeza, urgência e tempo. Grandeza, urgência e tempo, grandeza não. Gravidade, urgência e tendência, tá? Então, tá errado. Um problema considerado como uma das fontes de determinado resultado negativo será excluído dessa ferramenta durante a sua elaboração. Quer dizer, o problema vai ser eliminado caso apresente grande probabilidade de redução do seu impacto ao longo do tempo, independentemente da adoção de qualquer ação corretiva. Isso não é verdade, tá? Mesmo que um problema, tá? Você decida que com o passar do tempo
ele não irá mudar mesmo assim, ou que ele pode até melhorar, você não vai excluir da matriz Gucci. Com certeza não, porque hoje ele está posto ali aquele problema. As prioridades de ação são estabelecidas de acordo com a ordem decrescente dos resultados finais. Calma, a ordem de ação. Qual que eu vou agir primeiro? Ordem crescente? Não, é ordem decrescente. Primeiro é o maior produto e vai até o menor produto. Então, mesmo que fosse por eliminação, quando você fala o custo da não adoção de uma ação corretiva, isso é a gravidade. Quando você fala o tempo necessário para implementar a ação corretiva, é a urgência. São fatores que devem ser levados em conta na hora de usar a matriz Gucci? Sim, tem que ter, pessoal, muito cuidado com uma prova do Sebrasp de ABCDE. São questões mais difíceis, tá? Eu sempre percebi isso. Por isso que o pessoal odeia tanto. Então, se você não quer o certo e errado do Sebrasp, melhor torcer para que não seja o Sebrasp, porque não é legal em administração as questões, não. São mais pesadas, normalmente. Não que não tenha questão fácil. Suponha que uma organização pretende reestruturar determinadas áreas críticas, bem como adotar algumas medidas mais imediatas para a resolução de problemas verificados em tais setores, alguns dos quais com potencial de gerar prejuízo relevante. Dentro de tal escopo, aventou-se a utilização da denominada matriz Gucci, o que, dada a situação narrada, afigura-se. Então, presta atenção, uma empresa pretende reestruturar determinadas áreas e adotar algumas medidas mais imediatas para resolver problemas que foram verificados. Alguns dos problemas têm potencial de gerar prejuízo relevante. Então, dentro desse objetivo, aventou-se usar a matriz Gucci. E aí, a matriz Gucci, ela é pertinente ou ela é impertinente? O cara tem que resolver, tomar algumas medidas, umas mais imediatas, outras menos imediatas. É ou não é pertinente usar a matriz Gucci? Claro que é. A letra A diz que é impertinente. Não. A letra B diz que é pertinente. Eis que se trata de metodologia consagrada para mapeamento de processo da organização, a qual poderá... Não tem a ver com mapear processo. Mapear processo é o fluxograma. Tá, aí aqui tem impertinente. Ela é pertinente. A matriz Gucci é pertinente, eis que trata de ferramenta que auxilia na priorização da resolução de problemas, classificando-os de acordo com a gravidade, urgência e tendência. Eita, que questão fácil da FCC. Se o cara precisava resolver problemas, uns mais importantes, uns mais graves, uns menos graves, é pertinente usar a matriz Gucci, porque ela auxilia na priorização desses problemas. E a questão 15, não deixa de te inscrever aí no nosso canal, pessoal. Também deixa aí a tua mensagem, diz para mim para qual concurso você está se preparando. A matriz Gucci, que leva em conta os fatores de gravidade, urgência e tendência, é uma ferramenta poderosa empregada na gestão de projetos, na resolução de problemas e na orientação de decisões estratégicas. Então, a matriz Gucci é sim usada na resolução de problemas, todo mundo sabe, mas também é utilizada na gestão de projetos, também é utilizado para orientação em decisões estratégicas, para tomada de decisão. Sobre a matriz Gucci, assinale a única correta. É uma questão da FGV de 2023, é muito boa. A ação pode aguardar. Aguardar tem a ver com tempo. É uma pergunta de gravidade? Não. Pode aguardar.
Não, estou com pressa. Tem a ver com tempo. Então, isso não é gravidade, isso é urgência. A ação é relativamente importante, pessoal. A FGV, olha, gravidade tem a ver com impacto, com dano, com custos. E se você vai fazer uma prova da FGV, também leve em conta a palavra importante. Tá? Então, a ação é relativamente importante para FGV, isso tem a ver com gravidade. A situação vai melhorar, o ideal é dizer vai piorar, mas melhorar, piorar, tem a ver com urgência? Não, tem a ver com a tendência é piorar. Na verdade, o ideal é falar piorar. A situação vai piorar. É uma pergunta de tendência? A situação vai piorar? A tendência é piorar? Claro que é tendência. A ação é extremamente importante. É o impacto, é o custo, é muito importante. É uma pergunta de tendência? Não. Para FGV, gravidade. Então, vai piorar rápido, vai piorar lentamente, é tendência. Pessoal, espero que tenham gostado. Mais um vídeo aqui. Em breve a gente vai ter mais vídeos aí. Fica ligado aí no canal. Valeu!